Muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, bem-vindo. Obrigada por participar mais uma vez do nosso programa. Quero convidá-los para seguir as nossas redes sociais, o nosso Facebook. Aí, ó, STZ TV, o nosso Facebook bomba. Ele tem notícia diária. Alguns programas, porque a gente não consegue, por exemplo, meu programa de manhã, a gente não consegue transmiti-lo aqui, né? Devido aos direitos autorais. Mas o meu programa também da noite, como ele é extenso, começa às 19h30, você vai estar assistindo aqui essa entrevista, eu também não consigo colocar no Facebook. Então a gente coloca algumas entrevistas que vão para esse programa. E convido você a compartilhar, a participar, a fazer a sua pergunta e seguir aí a gente, tá bom? E a gente também nas nossas redes sociais. Hoje eu vou falar de um assunto que eu acho muito interessante para a mulherada. Lembrando que agosto foi, né, o dia de anos da Lei Maria da Penha. A gente já falou sobre isso, já falou de violência da mulher, já falamos de outras violências. Mas quando a gente fala de importunação sexual, a gente pode falar tanto de homem, de mulher, de criança, pelo que eu entendo. E quem vai falar isso para mim é o Joaquim, né, da Silva Neto, advogado. Joaquim, muito obrigada, viu, por vir aqui nos estúdios para participar do nosso programa. E eu queria que você me falasse isso, quando é importunação sexual, vamos tentar deixar claro para as pessoas, pode ser de qualquer sexo, né, Joaquim? Sim. Em primeiro lugar, doutora Rita, quero agradecer o convite de participar do seu programa que tem bons temas, sempre bastante interessantes, assim como é esse tema da importunação sexual. E também um prazer de estar aqui nos estúdios da STTV. Respondendo já então essa primeira pergunta aí, né, o que seria o crime de importunação sexual, a gente precisa fazer só uma regressão um pouco anterior para dizer que o Estado, né, a legislação, a nossa Constituição, ela protege uma série de direitos e garantias. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito ao patrimônio, né, à propriedade privada, mas dentro desse contexto, um dos direitos importantes tutelados então pelo Estado é a dignidade sexual. Né, a liberdade sexual. E aí, em 2018, nós tivemos uma inovação legislativa, incluindo esse crime específico da importunação sexual. Esse crime significa que uma pessoa que pratica um ato libidinoso, sem a anuência da vítima, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, né, o próprio desejo sexual, essas atitudes configuram de fato um crime e tem todas as penalidades que a gente vai debater aqui ao longo da entrevista. Eu ia até te perguntar aqui que é o crime de importunação sexual. Quando você fala liberdade, você fala da escolha da opção sexual. É isso? Isso, a liberdade sexual de fato nesse contexto amplo de você poder ser o que você quiser e sem nenhuma ofensa a e ninguém direitos. Me agredir, me ofender, me constrangir por isso. Perfeito. No caso, o que é constatado, Joaquim, como crime mesmo de importunação sexual? Tá. Vamos entrar então de fato já direto no tema, né? Esse crime de importunação sexual, ele surgiu exatamente diante de um fato que aconteceu no transporte público coletivo em São Paulo, no metrô em São Paulo, em que um sujeito lá estava se masturbando e ejaculou na vítima. Ave Maria. Essa situação foi muito noticiada, teve uma repercussão muito grande, e aí o Congresso Nacional, com iniciativa no Senado, fez um projeto de lei justamente para que alguns crimes que não eram nem estupro e também não eram só a perturbação mais simples da tranquilidade, uma importunação do pudor, tivesse uma tipificação específica. Isso porque o estupro é um crime mais grave, envolve violência de fato, a grave ameaça, né, e atos bem lascivos, bem contundentes. E algumas outras condutas que ao apalpar a mão, aquela situação mais sutil. Por exemplo, vamos citar uma coisa bem comum, não tinha tipificação. Ônibus, transporte público. Perfeito. Eu tô lá indo embora para minha casa, a pessoa pá na minha bunda. Perfeito. E aí? Essa conduta, doutora Rita, ela não tinha uma tipificação. E aí parecia que realmente essas condutas não tinham punição. A punição era muito simples, muito leve, às vezes só com multa, que era uma contravenção penal. É uma infração penal, mas que é um crime anão, que a gente diz. Então a pena era muito simples. E aí essa situação que trouxe um constrangimento ainda muito maior, né, o fato de uma masturbação e ejaculação dentro do metrô, aí criou-se essa tipificação específica, porque foi um ato praticado, um ato libidinoso, um ato sexual,
sem a anuência da vítima, para satisfazer o desejo sexual daquela pessoa, e pode ser até de outra pessoa. E aí, nessa conduta intermediária, não chegou a ser um estupro, porque não tem uma violência, uma grave ameaça, mas também não era uma coisa simples, sabe? Então, como que fica isso? E constrangedor, né? Muito, muito. Doutor, pelo amor de Deus, imagina você tá lá, porque tem gente que faz. Teve um caso há pouco tempo também que a pessoa, ela pegou o vídeo, ele passa a mão no seio da pessoa. Tipo assim, depois ele pede desculpa, não sei se foi um Uber, que foi da internet, Sim. Bombou nas mídias sociais, não sei se você chegou a ver isso. Ele falou, foi sem querer tal, e ela denunciou ele, falou, não, você não foi sem querer, ela meteu a porrada nele e foi depois atrás dos direitos dela. Essa é a típica importunação sexual. A gente tinha, na comunidade jurídica, uma lacuna para previsão desses fatos. E aí a inovação legislativa em 2018, eu acho que foi muito feliz. A gente já tem tido vários casos e várias repercussões e condenações de quem realmente às vezes só se desculpava, achava que era uma coisa simples e não é. Isso faz parte de uma cultura machista, de uma série de outros elementos sociais, mas que de fato agora é um crime, com tipificação de uma pena até mesmo elevada, de 1 a 5 anos. Está previsto lá no artigo 215-A do Código Penal. Graças a Deus, né? Por exemplo, aqui também tem um outro exemplo, ó. Estou com roupas justas de academia. Às vezes você vai para academia, perto da sua casa, e aí a pessoa ou assedia, porque que hora que a gente pode falar que é assédio, hein, doutor? Tá. Porque é diferente assediar, incomodar, porque às vezes a pessoa vai ali, que nem eu estava te contando um fato, e vai te falando palavras, e, sim, tipo assim, sim. Eu não quero ouvir o que você tem a dizer, né? Eu não te pedi, né? Perfeito. Tipo, eu tô no meio da rua, não tô entendendo. É a mesma coisa, depois a gente vai falar um pouco de rede social, mas é a mesma coisa, você tá passando ali e a pessoa... Porque eu não sei se tinha uma lei dessa, quando a pessoa falava, ô, delícia, ô, gostosa, ou que tá... Existe isso ainda ou eu tô falando bobeira? Não, existe sim, só que ela é enquadrada como uma perturbação da tranquilidade. É uma contravenção penal, que a pena é mínima e as pessoas quase sempre nem denunciam, até mesmo na cultura social, daquela ideia de que não vai ter realmente uma persecução daquele fato, uma investigação tão grave. Então, esse sentimento de impunidade faz com que muitas mulheres, né, e as vítimas acabem nem denunciando situações que são constrangedoras, que são de fato uma importunação. Mas infelizmente essa cantada, né, recebi uma cantada na rua, que não é elogio, não é nada. Né? A pessoa, às vezes, o agressor, o ofensor, acha que está elogiando, mas isso para a vítima, para a mulher, é muito constrangedor. Mas, infelizmente, para o crime de importunação sexual, não vai ter esse enquadramento. Isso, infelizmente, porque o crime de importunação sexual ele depende de uma conduta física. Então, essa cantada, que é uma ofensa verbal, perturba a tranquilidade. Mas aí ele entra em outro fator. Tem como, mas entra em outro fator. Porque tem gente que às vezes perturba sempre, não é uma vez só. Né? Fica falando. Tem gente que até importuna, como a gente estava falando, enchendo o saco ali, falando, e você tem que fingir de porta às vezes, né? A situação, dentro inclusive desse relato, é porque se essa situação constrangedora for, por exemplo, foi uma mera cantada, ou isso, e disse lá um nome. Né? Aquela coisa da cantada de pedreiro, né? Que a mulher passa na rua e recebe lá esse elogio nada que satisfatório. Mas se a conduta vai se tornando mais abusiva, né? É uma prática reiterada, a pessoa vai realmente invadindo ainda mais a intimidade e a liberdade sexual e aí a gente pode ter outras previsões legais para realmente também, não só na esfera criminal, mas também tomar outras atitudes e medidas na esfera civil, né? Eu acho que, às vezes, também quando dói no bolso, a pessoa tem que pagar uma indenização por dano moral, né? a Toma pessoa vergonha, aprende. Né? E assim, tem uma história também, a gente ia falar de rede social, não sei como funciona, porque aí não sei que caso que entra. Por exemplo, às vezes a pessoa te manda vídeo pornô, te manda as coisas no inbox, O próprio hoje Instagram, que eu estava te falando, e Facebook, ele está monitorando muitas coisas, Facebook principalmente, porque um dia nós escrevemos a palavra suicídio, ele bloqueou. Ele deixou a gente bloqueado um mês, não era nem escrito, tava uma gravação ao vivo, a pessoa tentando suicídio. Só que quando alguém falou suicídio ou coisa, ele achou que a própria pessoa que usa o Facebook, que no caso era a página, estava tentando cometer suicídio e pá, cortou. Aí teve também um episódio, que acho que foi o bandido que foi muito procurado, ele
apareceu o corpo dele nu, e aí o pessoal, a imprensa começou a postar, e depois eles também cortaram, porque você não pode expor as pessoas, e hoje virou fato, né, filma, vira festa, morta, a pessoa tira foto, como se não tivesse família, como se não tivesse, independente de que ela seja criminoso ou não, entendeu? Independente de que a pessoa seja, a gente tem que ter um pouco de noção, e parece que nós não estamos tendo. Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa fica mandando, ou cantada mesmo, igual essas, na rua, na sua rede social, e aí? No direct ali, no privado e tal. É uma situação semelhante, porque não tem, para ser a importunação sexual, a gente não tem a conduta física. Então, infelizmente, hoje os tribunais têm entendido que essas situações não configuram o crime de importunação sexual, porque não tem o ato sexual em si. Mas a conduta também é uma conduta prescrita, né? Tudo que intimida, tudo que ofende a integridade moral de qualquer pessoa, isso é passível de punição por crime contra a honra, né? Por injúria, por difamação, depende o grau de pessoas, o número de pessoas que essa publicação atingiu, às vezes, ou se foi no privado. Óbvio, tem as medidas próprias ali do próprio aplicativo, né? Que é fazer a denúncia, você pode bloquear a pessoa, ignorar. Eles denunciam, eu estava observando esses dias, porque eu ia fazer entrevista com você, então ele fala assim, estamos em análise, aí tem uns que falam, a gente realmente apagou. Tipo, tem uns que apagam, mas nem sempre eles apagam, que nem essa de delígia, algumas coisas não. Aí outras mais assim, eles já vêm e falam, removemos, você não consegue nem ver, porque você faz a denúncia, a contestação aparece lá de novo embaixo, quando eles apagam nem a gente consegue ver. Sim, com certeza sim, existem outros especialistas aí nessa questão de proteção de dados, nas questões de direito cibernético e tudo mais. Na área criminal, infelizmente, né, que ainda é bem tradicional, a gente não consegue tipificar essa conduta a não ser como uma injúria, como uma difamação, tá? Agora, a importunação sexual, ela depende, infelizmente, né, assim, que o ato físico aconteça. Então, tem que ter lá a encoxada no metrô, infelizmente, tem que ter o apalpar de uma mão, tem que ter um beijo forçado na balada, que é importunação sexual, sabe? É muito comum nesse então, vamos sentido. falar, o artigo sexual, os tipos de importunação. Então, por exemplo, tocou a mão, passou, ou puxar, né? Tem gente que puxa só a roupa. Tem puxão. Tem gente igual né, puxa, pessoa sai da casinha dela lá, puxa, a gente já viu vários casos assim. E que mais, Joaquim, que entra nos tipos? Puxar, no metrô. Isso é os exemplos mais encoxar também, a gente vê os vídeos, né? Dá aquela disfarçadinha, vai esfregando em você. Sim. Você fala, peraí, o que é isso aí? Todos esses toques, né, que são inapropriados, são, de fato, a importunação sexual. Ou seja, o crime de estupro, ele vai dizer que existe uma conjunção carnal com violência, grave ameaça, ou o ato libidinoso que é diverso. Passar a mão e outras coisas todas que são até horríveis de dizer, mas a importunação, ela ficou num plano intermediário. A gente não tinha isso até 2018. A gente tinha só pôs a mão na coxa, por exemplo. Era uma perturbação da tranquilidade, uma importunação do pudor de um crime, de uma contravenção penal. Agora a gente tem a importunação sexual, que vai prever, de fato, uma pena maior. A pena de 1 a 5 anos, a pessoa é presa em flagrante, o delegado não pode nem arbitrar a fiança, então ele vai para a audiência de custódia. É uma situação muito grave e que precisa ser denunciada, as mulheres precisam de proteção e precisam ter conhecimento de que a lei protege justamente contra essas atitudes, esses agressores. No caso, o que é o assédio, ele é diferente, eu até te perguntei isso, só para deixar bem claro. O que é o assédio e o que é a importunação sexual? Tem diferença, Joaquim? Na nossa comunidade, né, na nossa sociedade, o assédio ele é dito de uma forma mais plural, mais genérica. A gente vai tratar de assédio no âmbito jurídico mais como um assédio sexual, um assédio moral, em que tem que ter uma relação entre as vítimas. Por exemplo, o WhatsApp. Às vezes a pessoa te manda mensagem, você nem sabe quem é, nem conhece, pegou seu telefone no grupo e começa a te mandar mensagem, tipo... Se não, assim, para dizer assédio mesmo, juridicamente, precisa ter uma relação, uma ligação entre vítima e agressor. Entre os dois, vamos supor, um patrão e funcionário. O funcionário está assediando. Claro. Perfeito. Entendeu? Começa a me mandar mensagem fora do horário.
mandar falando algumas coisas, falar que está sonhando lá umas comigo. Insinuações, começa a ter de fato algo ali materializado de forma textual, por exemplo, né, como nesse exemplo, de fato. Não é importunação sexual porque não tem a conduta física, mas aí enquadra sim num assédio. Um assédio moral ou até mesmo com favorecimento sexual. Então, pelo que eu entendi, a diferença grande, que nem no assédio, ele não precisa ter o toque de nada. Não. A importunação, sim. A importunação, esse crime do 215 é o toque, é o ato libidinoso. Aí já é diferente. Então, assim, porque o que mais concede também é esse assédio, né? Tem gente que fica assediando e nem percebe, né? Sim. Chega lá, às vezes você é uma pessoa comprometida, tá? A pessoa vai falando coisa e a pessoa acha que é elogio e não é. E tipo assim, e nem sempre você quer ser elogiada, né? É que nem fala, a pessoa às vezes tem uma rede social, ela posta uma foto. Eu não tô postando foto pra você me elogiar, né? Porque tem gente que fala, a pessoa quer sim. Eu já escutei testemunhos, eu fiz uma parte de estudo da violência da mulher, faço parte do grupo das mulheres do Brasil. A gente inclusive tem uma palestra hoje na Câmara Municipal para falar sobre isso. E Joaquim, eu lembro que tinha uma pessoa falando assim, mas ela tá se vestindo assim, ela quer que eu fale, ela quer se mostrar. Não, é que nem falou, você pode estar com o mínimo de roupa possível, ele não tem o direito de pôr a mão em você. Perfeito. De encostar em você, de falar. Então, assim, a gente, principalmente nós mulheres que somos a grande maioria, a gente precisa ter noção do que é o respeito. Que independente do que você já foi, do que você seja, você tem que ser respeitada. Então, assim, até que momento? Então, se eu não quero, se eu não permitir, eu não permiti. Não é isso, Joaquim? Doutora Rita, é aquele jargão que é muito feliz e muito utilizado, o não é não, né? Vamos dar um exemplo assim, do carnaval, por mais que seja festa, isso é muito comum. Não é não. A partir do não, tudo é abuso, tudo é abuso. Eu não quero ser elogiado, se você acha que é um elogio. E a culpa, né? As mulheres não podem se sentir culpadas, porque a culpa é do agressor. Então, às vezes tem medo de denunciar, levar um caso mais adiante e esse constrangimento ser publicizado, mas se isso não partir de fato da iniciativa das mulheres todas se unirem, como vem se unindo cada vez mais, isso é muito importante, elogiável o trabalho da doutora nesse sentido. As mulheres têm o 180, que é da violência contra a mulher. Sim. Fora isso, pode discar o 190 para uma situação que é a Polícia Militar, e a Polícia Militar vai até o local atender a ocorrência. As cidades já têm Delegacia da Mulher, aqui em Sertãozinho tem, Jabuticabal tem, algumas cidades regionais tem, Ribeirão Preto tem também, né? E geralmente, até teve uma época que eles discutiram muito que a Delegacia da Mulher deveria só ter mulher, né? Porque às vezes é muito constrangedor para a mulher citar, falar. Eu acompanhei um estudo disso, porque assim... Óbvio, nós somos muito diferentes, os homens das mulheres. Então, assim, e só que a gente sabe o tanto que é constrangedor quando a pessoa ela sai do local dela para chegar perto de você e falar algumas coisas. Você para e fala, oi? Tipo, isso realmente está acontecendo? Parece até que a gente não tá, né? E parece que cada vez está pior. Por isso que eu falei do WhatsApp, das redes sociais, você fala assim, meu Deus, e às vezes de pessoas de idade, né? Nem tem adolescente, que você fala adolescente, né? Mas também não tem o direito. Mas tem gente que está com idade mais avançada e fala, meu Deus, o que está acontecendo, né? Sim. O crime de importunação sexual, ele é um crime comum. Então, ele pode ser praticado por homem contra mulher, por mulher contra homem, homem, mulher, mais idoso e mais jovem. Qualquer pessoa pode ser vítima especificamente, a não ser o caso que a vítima é realmente menor de idade, que a gente vai partir para outro cenário da vulnerabilidade dessa criança ou adolescente, tá? Então aí pode configurar um estupro de vulnerável, outras situações ainda mais graves. Já muda, né, a história. Muda. Mas eu acho que o legal para a gente reforçar é justamente a questão das mulheres denunciarem essas situações, né? Infelizmente, há uma revitimização, que a gente diz. Você já é vítima umas vezes, às vezes vai na delegacia, e o tratamento às vezes não é tão adequado, por exemplo, por mais que tenham tentado ter psicólogos, delegacias, tem social, tem delegacias que fazem um trabalho muito brilhante, mas a revitimização porque o próprio sistema vai revitimizando a vítima. Então, os constrangimentos vão aumentando e a vítima às vezes não denuncia. Mas acho que essa é a mensagem, não se cale diante dessa situação, tome as medidas, procure um advogado, procure os órgãos de assistência. Eu ia até te terminar com essa pergunta, como eu devo agir no momento que eu me senti numa situação dessa? Né?
Na prática, doutora Rita, eu acho que a situação ali é primeiro entender que você está sendo vítima, né? A gente estava falando disso um pouco também. Gera esse constrangimento e na oportunidade a vítima fica acuada, não sabe bem o que está acontecendo. Então, quanto mais clareza e mais conhecimento você tiver dessa possível importunação sexual ou dessa possível perturbação da sua tranquilidade, do seu pudor, de uma ofensa moral, seja fisicamente, seja até mesmo pelas redes sociais, tem que se identificar essa atitude e tentar materializá-la, né? Seja o print, seja no momento ali no ambiente fazer uma gravação vídeo, de voz, né? De vídeo, e aí depois levar isso adiante para as autoridades competentes, ou um advogado de fato, né, da sua confiança vai conseguir também te orientar e também tomar as medidas que são possíveis. Para você ver aqui, eu vou entrar aqui nas notícias gerais, apenas 20 horas atrás aqui no G1, fala: influencer diz ter levado um soco no rosto ao tentar defender irmã de importunação sexual. Aí um dia atrás, motorista de aplicativo, lembra que nós falamos que Sim, acontece muito, também. É preso após importunação sexual da jovem de 19 anos. Também. Provavelmente ela conseguiu denunciar e falar, né? Ó, denúncia do assédio, professor é denunciado por importunação sexual e vulnerável na escola. Aqui é um outro caso. Mulher denuncia motorista de aplicativo. Olha quantos motoristas de aplicativo. Esse é outro, ó. Essa aqui é de Varginha, essa aqui é de Minas, essa aqui é de BH. Não. A blogueira, ela fez até os vídeos, porque ela fala que viu a irmã e foi defender. Essa aqui também fala, ó, essa aqui é famosa, hein? Essa eu não sabia. Ó, a esposa do sertanejo fala sobre a importunação sexual sofrida no hospital em Goiás. Né? Eu tive uma situação semelhante de uma pessoa próxima à minha família, justamente de um motorista de aplicativo que começou a desviar da rota. Ave Maria. Então, a gente podia citar, sabe? Como que a gente faz num caso desse? E aí ela conseguiu ligar para uma pessoa, disfarçou, moça, você não está na rota errada, etc. Então, assim, são atos, às vezes, preparatórios que não têm punição. Mas a gente já vê a má fé, a má índole, né? E aí acho que tem que tomar bastante cuidado nessas situações e ficar sempre... Hoje todo mundo tem um smartphone na mão. Então, deixar ali meio que preparado para gravar mesmo, gravar a mensagem de voz, para ligar para alguém de emergência, já ter alguns mecanismos, né, preventivos, porque a situação está, infelizmente, cada vez pior, mas como os exemplos aí, alguns disseram, tem sim pessoas presas em flagrante, tem punição. Que nem no caso desse do aplicativo, vou ter que fazer o quê? Ou gravo um áudio ou eu tenho que filmar, né, porque às vezes eu tô atrás do carro ali. As pessoas andam tendo até medo, né? Sim. Depende do horário, né? Às vezes a rota que vai fazer, tem que tomar um cuidado de estar acompanhado com outra pessoa. Infelizmente, às vezes, quanto mais vulnerável e exposta a uma situação, pode, de fato, né? Para quem já tem esse transtorno, talvez que seja, porque acaba sendo um problema de um transtorno psicológico, psiquiátrico, de quem consegue fazer esse tipo de crime, né? Praticar esse tipo de crime. Então, faz parte também de uma cultura machista, né? Na nossa sociedade brasileira. Que a gente vem, sim, cada vez mais evoluindo e tentando combater e quebrando, às vezes, paradigmas, né? Isso é muito importante. Eu estou até aqui mandando para colocar aqui, a gente já, na hora que estiver pronto, você me fala umas coisas que a gente falou na entrevista para encerrar e deixar muito bem claro para o pessoal o que é. Coisas que você já até falou, lá, Joaquim, que você falou, tá vendo? Sim, perfeito. Passar a mão ou dar tapas em partes íntimas, esfregar o órgão sexual do indivíduo, encoxar, né? Sim. Sem autorização, levar peças de roupa da outra pessoa, também fala E também masturbação direcionada, é crime, e tá aqui bem grandão. Perfeito. Tem outro aqui também, ó, isso, aí não sei se eu não tô enxergando aqui. Então, beijo roubado ou forçado, perfeito, né? Perfeito, isso. Beijo Na roubado. Balada, isso é muito comum e é importunação sexual, sim. Puxão pelo braço, agarrar pela cintura. Sim. Só esse aqui, acho que nós não falamos. Cantada invasiva, encoxar no busão, passar a mão. É importunação. Tá aqui nas nossas redes e bastante. Então, gente, se acontecer um caso desse ou se você vê, também não fique quieto, não conscientize.
Porque às vezes isso tem pessoas de idade também, viu, Joaquim? Sim, qualquer pessoa pode Tem ser gente, vítima. né? Isso acontece com todo mundo. Então, assim, no caso, entra na lei de crime, tem como defender, tem como você coagir, né, em sua defesa, em respeito. Joaquim, para a gente encerrar, você acha que tem alguma coisa que a gente não falou que era importante a gente falar? Acho que a gente abordou bem o tema. Acho que quando a gente dá exemplos, doutora Rita, isso faz com que a população, quem nos assiste, consiga ter mais clareza, né, da situação. Porque se a gente for ler o texto de lei, pegar o Código Penal, artigo tal, pena de tal, não tá tanto, tal, a pessoa acaba realmente não entendendo, porque isso faz parte do mundo jurídico. Agora, quando a gente exemplifica como foi esse slide aí da Polícia Civil de Santa Catarina, e muito feliz porque a gente tem ali as condutas, né, que são reiteradamente praticadas nos ambientes públicos, né, e muitas dessas condutas são também praticadas em ambientes privados, mais particulares, e que fica mais difícil comprovar. Mas quando é num ambiente público, é no transporte coletivo, é numa balada, o não é não, a mulher não quer ser beijada, o homem não quer ser beijado, e aí tanto faz. Quando você tem a sua liberdade sexual atingida, você tem que tomar, de fato, as medidas para a gente mudar essa cultura no nosso país. Então, não deixe ninguém, né, importunar você, não deixe ninguém assediar você, porque o respeito começa por você. Perfeito. E quando você consegue se respeitar e pôr limites em várias coisas, porque passou disso, é violência. Violência sexual, qualquer tipo de violência verbal, violência de posicionamento da pessoa, não é amor. O amor está muito longe disso. O amor é respeito, o amor é entendimento, o amor é gratidão, o amor é o perdão, o reconhecimento, mas não disso, porque tem gente, mulheres, Joaquim, que sofrem violência o tempo inteiro, acha que vai perdoar e a pessoa vai melhorar e continua. Isso não é amor. A primeira falta de amor está em você, por não enxergar que você merece ser respeitada. E quando alguém amar você de verdade, você vai ser respeitada e tem que respeitar a pessoa também. Eu falo de mulheres, mas falo de homens também, dos dois lados. Então, assim, quem ama, respeita. Isso vem no sentido de traição, isso vem no sentido de comportamento, de tudo. Amor, respeitou, não tem problema. Agora, violência não é para ninguém, nem para homens, nem para as mulheres. Que tem mulher também que faz violência em homens, né? A gente sabe disso, mas isso não existe. Joaquim, muito obrigada, viu? Se achar que a gente tem que falar mais alguma coisa que não foi... quiser colocar para encerrar a nossa entrevista. Eu quero agradecer mais uma vez a participação, me colocar sempre à disposição aqui do seu programa, da STTV, para dar comentários, participar de entrevistas, estamos à disposição. E parabenizá-la, de fato, por essa pauta desse programa que é tão sensível e tão caro para a nossa sociedade, esse tema. Parabéns mesmo. Obrigada, viu, Joaquim? Foi muito bom ver você. A gente espera você numa breve entrevista, num breve assunto. Você que nos assiste aqui no Facebook, compartilha, é muito importante compartilhar, porque às vezes alguém ou até sua amiga não sabe o que é isso, não sabe o que é assédio ou importunação sexual. E você, da STZ, continue na nossa programação. Até mais!